Se você, assim como eu, tende a deixar as coisas para depois e muitas vezes vive num estado de procrastinação, então essa reflexão é para você também, assim como é para mim. Eu vivi muito tempo da minha vida deixando para depois. Eu nunca fui aquela pessoa preguiçosa, porque na minha casa, assim, o ritmo de criação que a gente teve, eu e meu irmão, sempre foi muito. Meus pais sempre foram muito rigorosos ali. Sempre foi um pouco rígido aqui em casa. E isso pra mim foi muito bom, porque isso me ensinou a ter disciplina. Então tem pontos positivos, tem pontos negativos, né? Pontos negativos é que quando você é muito ali, cabeça fechada e muito rígido, você não consegue ter flexibilidade e entender que desafios vão acontecer, dificuldades vão acontecer e você precisa ser flexível. Então, às vezes, a sua rotina não vai ser perfeita, ou você planejou e não conseguiu executar, e você não pode entrar em paranoia por causa daquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, se você é muito largado assim naquilo que você faz, você se torna uma pessoa que vai deixando para depois, porque você sempre dá um jeitinho de realizar. E a procrastinação é exatamente deixar para depois. Eu faço depois, não é tão importante agora. Só que muitas vezes esse depois não chega nunca. E aí aquilo não é realizado. E é muito perigoso, assim, gente. Pelo menos pra mim. E aqui, como eu falei no outro vídeo, né, no vídeo anterior, eu compartilho aqui reflexões que fazem sentido pra mim e que eu acredito que pode fazer sentido também pra um grupo de pessoas. Então, se você tá aí do outro lado, pode fazer sentido pra você. Você pode comentar aqui embaixo, deixar a sua opinião também. E também deixar aqui, né, assuntos que você também quer que eu traga aqui. Mas a procrastinação é justamente deixar pra depois. E isso é perigosíssimo, porque a gente entra num vício. Porque o que acontece? O que tá por detrás? Muita gente escuta falar sobre procrastinação. Teve um grande movimento nos últimos 10 anos na internet sobre muitos conteúdos, né, voltados sobre produtividade, sobre mudar de vida, mindset, mudar a mentalidade, construir grandes empresas, construir seu negócio no digital. Tô falando do contexto Brasil, né, porque eu nunca fui pra... Na verdade, já fui pra fora aqui, pra América do Sul mesmo, mas nunca fui pra um país, assim, uma mega potência. E eu também nunca estudei a fundo, então eu não posso trazer, assim, conteúdo que eu não estudei ainda. Mas aqui, nos últimos 10 anos, a gente viveu essa avalanche na internet, no digital. E essa avalanche de informação que a gente foi recebendo, muitas vezes nos deixou meio paranoico, assim, sabe? Porque você quer produzir, quer produzir, quer produzir. E, de fato, se você vive num estado de procrastinação, não tem como. Porque é justamente deixar pra depois. Quando você vai deixando pra depois, você não faz. E se você não faz, pode ser que esse momento nunca chegue na sua vida. E aquilo vai ficando pra depois, pra depois, pra depois. Só que o que eu quero falar aqui não é, assim, uma fórmula. Como eu sempre digo, eu não venho aqui trazer fórmulas. Esse não é o objetivo aqui do canal. É, de fato, a gente trocar informações, conversar, e é lógico, quando eu venho aqui trazer um conteúdo, é claro que eu faço uma reflexão inicial, que eu faço algo nos bastidores, que eu elaboro alguma coisa pra vir aqui partilhar, mas nessa forma de bate-papo. Então não é te entregar uma fórmula, mas eu vou dizer aquilo que fez sentido pra mim. E eu vivi nessa avalanche buscando, eu comprei muita mentoria, eu comprei muitos cursos sobre produtividade, principalmente porque eu queria entrar no digital na época. Eu já tinha começado a trabalhar na empresa da minha família, né? Só que eu queria também tentar o digital, porque era uma onda, sabe? E de fato o digital hoje ele faz parte de todas as empresas. Mas por conta disso eu comecei muito a assistir conteúdo sobre procrastinação, sobre produtividade, porque automaticamente, né? Quando a gente vai para produtividade, a gente acaba batendo na procrastinação. Mas o que eu quero compartilhar aqui, aquilo que fez sentido pra mim, ao longo, assim, do tempo, né, o que tem feito sentido pra mim o que eu faço pra não deixar de fazer coisas que são importantes. O que eu penso? Porque, na verdade, gente, tudo vem do nosso pensamento. Então, é aquilo que a gente dá mais espaço na nossa mente mesmo, sabe? Naquilo que a gente pensa, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E o que eu penso? Eu penso assim, ó, quando eu não quero fazer algo, não quero ir pra academia, não quero melhorar minha alimentação, não quero comer isso aqui, porque isso aqui não é tão bom assim se comparado a outras coisas, porque a gente sempre esbarra nessa questão do desejo. E o que eu penso? Eu penso o seguinte, a longo prazo, o que aquilo ali vai me trazer de resultado? E eu até anotei isso aqui, né? 2 coisas sobre procrastinação que eu acho, assim, muito interessante de refletir. E esse é o objetivo aqui, fazer você refletir. Uma é o risco. Então, o que eu perco, o que eu vou deixar de ganhar se eu não fizer aquilo ali. Porque às vezes a gente só olha para aquilo que a gente vai ganhar e a gente começa no impulso, eu vou deixar de procrastinar, eu vou ser super produtiva, eu vou fazer uma agenda gigante assim para eu cumprir no meu dia. E às vezes a gente não consegue e aí fica frustrado por causa disso, porque a gente, na verdade, tá se movendo pela motivação errada.
que é apenas pensando no que de bom aquilo ali vai me trazer, o que é fundamental. 2 fatores que eu coloquei então, o risco, ou seja, o que pode acontecer, o que não vai acontecer, melhor dizendo, se eu não deixar de fazer aquilo ali. E o outro lado que é pensar a longo prazo, pensar na vantagem, pensar o que eu ganho se eu fizer. Então, o que eu vou perder se eu não fizer? E aí você começa a refletir sobre isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, e quando você vai analisando, vivendo a vida, você para, poxa, se eu não acordar cedo hoje, vai ficar muita coisa para depois. Se eu não começar a me movimentar agora, a fazer uma atividade física, depois isso pode comprometer meu futuro. Se eu não melhorar minha alimentação, vai comprometer meu futuro. Se eu não estudar hoje, se eu não trabalhar hoje, se eu não me dedicar. Então, isso vai fazendo você refletir, e isso depende, sim, de uma reprogramação, né? É um exercício a longo prazo. E sempre vai bater preguiça, sempre vai bater preguiça. Sempre vai bater, não quero fazer porque não é bom. E nem sempre aquilo que é bom, a gente não pode viver por aquilo que é bom. Só vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho vontade. Porque não é isso que vai trazer o resultado que a gente tanto espera. Então, esses 2 fatores para mim foram fundamentais, que é o risco, ou seja, o que eu perco se eu não fizer isso aqui. E o que eu ganho se eu fizer isso aqui? Ainda que não seja algo assim, de momento, eu tô torta aqui, né? Tô tentando me ajeitar. Ainda que não seja algo que naquele momento vai me trazer um resultado expressivo, mas eu sei que a longo prazo, pequenos passos bons vão me levar a um resultado que eu espero. Então, eu sei que talvez seja uma reflexão muito simples, né? Se comparado aos conteúdos que a gente tem na internet hoje. De fato, eu não sou, assim, especialista. Só gosto de pesquisar, de estudar, de aplicar na minha vida e venho aqui partilhar isso. Mas pensar a longo prazo foi o que me fez deixar de procrastinar muitas coisas. Não foi só o objetivo inicial ou o impulso inicial, como, por exemplo, foi na minha perca de peso. Não foi aquele impulso inicial que me fez continuar. Não foi só aquilo. Porque, tudo bem, me olhei no espelho, subi na balança, vi que estava ruim, não quis, decidi mudar um dia eu comecei a mudar e nunca mais eu voltei atrás nos últimos 3 anos. Então, assim, não foi só aquele impulso inicial. Eu precisei pensar também muito lá na frente. Porque se fosse só o impulso inicial, emagreci. Um dia eu tô com preguiça. Eu já alcancei meu objetivo ali. Então hoje eu não vou. Mas não, o que tá por detrás daquilo ali? Eu sei que parece ser um pouco confuso, talvez, mas tenta começar a pensar assim em relação a muitas coisas. Quando você passar pela crise, às vezes a crise nos faz procrastinar. Às vezes a crise nos faz fugir de tomar iniciativas que a gente precisa tomar. Então, eu já vivi isso muitas vezes, seja enquanto eu estava ainda na academia, né, no ensino superior, seja hoje no meu trabalho, quando a crise vem, eu penso, não, vou fazer aquilo que é mais fácil. Aquilo vai ser paliativo, porque procrastinar também é isso. Ao invés de você fazer aquilo que você precisa, faz aquilo que você não precisa tanto. Ou faz, assim, um percentual muito baixinho daquele esforço que você precisa empregar para alcançar determinado resultado. E aí, nessa de pequena força, pequena força, pequena força, quando pensar que não, a gente simplesmente para e desiste. E aí, fica paralisado, fica estagnado. Mas um outro fator também que eu achei muito interessante de trazer aqui, que é algo que também para mim fez muito sentido, faz muito sentido na minha vida, é a seguinte afirmação. Na verdade, é uma pergunta, né? É uma pergunta retórica, que é quem eu me torno nesse processo. Então, primeiro, eu penso a longo prazo para sair daquele estágio de procrastinar. Porque eu sei que se eu construo bons hábitos, se eu tenho determinadas atitudes para alcançar um resultado num projeto, seja num projeto pessoal, de uma vida melhor, mais saudável, seja no projeto de ter um negócio, seja no projeto de carreira, de talvez ser servidor público, de conseguir concluir a faculdade. Então eu sei que eu não posso deixar tudo para depois, eu preciso ao longo do tempo ir construindo hábitos que vão me fazer chegar naquele objetivo. Mas um outro lado da moeda é quem eu me torno ao longo desse processo. Porque se eu paro, ou se eu faço sempre o mínimo, eu vou ser aquela pessoa na média. E aí, quando eu falo pessoa na média, não é pra você se comparar com o próximo. Não, é olhar assim, eu tô me diminuindo, eu tô deixando de crescer, de desenvolver potenciais que eu tenho. Porque eu simplesmente vivo sempre no mínimo, vivo sempre deixando para depois aquilo que eu tenho que fazer. E aí aquela frase, né? Deixa a vida me levar. E aí, assim, a gente vai vivendo. Então, eu te convido a fazer essa reflexão. Eu não sei se ficou muito confuso. Eu costumo dizer que às vezes eu reflito coisas que, assim, eu converso com meus amigos e falo, isso é muita viagem.
Enfim, eu espero que não esteja sendo muita viagem pra vocês aí. Mas, sério, de verdade, pensa a longo prazo. Quando bate aquele sentimento de, vou deixar pra depois, não vou fazer agora, eu tô com preguiça, não gosto de fazer isso aqui. Pensa a longo prazo, pensa no seu objetivo final. Pensa também naquilo que você vai deixar de viver, deixar de ter, sabe? E deixar de ser. Então, quem eu deixo de me tornar? Sabe? Será que eu consigo, levando essa vida de sempre deixar para depois, ou de fazer o mínimo, será que eu consigo extrair o melhor, sabe, daquilo, do potencial que Deus colocou em mim? E aqui eu não tô falando de resultados, assim, visíveis, eu tô falando de fato quem a gente é e quem a gente vai se tornando aí nessa jornada. Então eu espero que essa reflexão não tenha sido uma viagem muito doida, assim, sabe? E espero que você tenha conseguido absorver aqui a mensagem principal, que é: vai bater a preguiça em todo mundo, vai bater a vontade de não fazer, vai bater também a dificuldade, as dificuldades, sabe? Sempre haverão, sabe? Sempre vai ter esse tipo de coisa. Mas o que pode, muitas vezes, fazer você, assim como é o que me faz, o que tem feito sentido pra mim, continuar, é justamente eu pensar, a longo prazo, eu tenho um objetivo maior. E para eu alcançar esse objetivo maior, eu não posso viver uma vida de uma pessoa que procrastina. Eu não posso ser essa pessoa. Eu não posso ser essa pessoa, não. Posso viver esse estado. Porque é um estado, você não é. É um estado que você tá. Que você pode e você deve vencer. E você consegue superar isso. Assim como eu também tenho buscado superar. Então, pense nisso, sabe? O seu objetivo principal, a sua meta. E também pense no que você vai deixar. O que eu deixo de ganhar? Será que é só esse objetivo final? Será que é só isso que não vai acontecer na minha vida? Em quem eu deixo de me tornar, sabe? Será que eu realmente estou buscando ser uma pessoa melhor? Porque só pensar, só sonhar, só idealizar e não fazer nada, gente, sério, isso desanima qualquer um, isso nos desanima. Mas quando a gente começa, sabe, de fato ver o resultado daquilo, sentir o resultado daquilo, sabe, é incrível. Eu uso o exemplo da atividade física e de melhorar a qualidade de vida, né, saúde, porque assim, gente, é o melhor exemplo. Mudou a minha vida, sabe? Ter uma alimentação mais saudável, fazer dieta, treinar. Eu não tô treinando porque eu tô há 3 meses já com uma lesão que eu não posso treinar, mas em janeiro eu devo voltar. Então, assim, uso sempre esse exemplo, porque é muito prático de entender. Mas tenta aplicar em tudo aquilo que você faz. Se você tá estudando, se você quer entrar pra faculdade, se você quer construir uma empresa de sucesso, se você já tá empreendendo, pensa dessa forma, sabe? Tem coisas que a gente não pode deixar para depois. E a gente precisa começar a refletir sobre isso. E é isso que nos faz sair, isso que me fez sair do estado de procrastinação. Mas sempre bate a dificuldade. Sempre bate uma preguiça, sempre bate um desânimo. Porém, eu penso, o que eu vou deixar de ganhar se eu não fizer? Porque se eu fizer isso aqui, se eu ficar na cama, o que eu ganho? Eu não ganho nada. Eu deixo de ganhar. Eu perco, no dia seguinte eu fico com mais coisa pra fazer ainda. E por aí vai, e é assim na nossa vida. Então, pense sobre isso. Tem coisas que você não pode deixar pra depois. Então, você precisa mudar a sua forma de pensar sobre essas coisas, sobre a sua forma de viver, assim como eu também tenho buscado. Porque é só assim que a gente consegue alcançar as coisas, entendeu? Só assim que a gente consegue ser melhor. Não dá pra ficar deixando pra depois aquilo que a gente precisa fazer. Eu espero que esse conteúdo tenha falado de alguma forma a você, que tenha feito você refletir e construir caminhos aí pra você alcançar os seus objetivos. Se fez sentido pra você, curte, comenta, compartilha, hypa também aqui. Eu te espero aqui no próximo vídeo e até a próxima.